O meu entrevistado hoje é Tiago Gomide, ele é presidente da Rádio Roquete Pinto. Aliás, Rádio Roquete Pinto, acabou aquela infâmia 94 FM, que não tinha nada a ver com a história de uma das mais tradicionais rádios, que é uma rádio que pertence ao governo do estado. O Tiago é o presidente, foi convidado pelo governador Cláudio Castro para exercer essa função de criar um canal de comunicação para a sociedade, do governo com a sociedade, mas, sobretudo, resgatar valores do Cariocas e Fluminense. Tiago, aos 36 anos, presidiu uma rádio, e uma rádio com a história da Roquete Pinto. Como é que é esse desafio para um jovem que, eu brinco que é um jovem velho, porque você vem de uma tradição e de uma longevidade de trabalho, começou muito cedo, né? Precocemente. Você era a foca do Pasquim na sua infância. Mas como é que é hoje pilotar uma rádio como a Roquete Pinto? Obrigado, primeiro, pelo seu convite. Quero saudar todo mundo que acompanha a gente nessa audiência qualificada. Quero dizer que é um desafio enorme mesmo. Todo dia eu acordo com um frio na barriga, porque ter que pilotar uma rádio com 87 para 88 anos, entrando no centenário da radiodifusão no Brasil, é um desafio enorme. Mas eu também acho que me preparei desde os 17 anos, quando comecei no Pasquim, para poder assumir a Roquete em uma guinada, onde você já antecipou, traz de novo os valores de uma rádio educativa, né? Valorizando a educação, valorizando a cultura, valorizando também dar voz àqueles que não têm. Portanto, é um desafio diário, é um aprendizado diário, mas, acima de tudo, é um prazer diário também. Agora, a Roquete tem um fenômeno de público cativo, mas você tem ampliado esse público da Roquete e até tem resgatado um público anterior. Me fala qual o perfil da audiência da Roquete Pinto hoje. Olha só, as pesquisas que nós temos, não somente com a interação do público com a gente, mas também de outras que acabam chegando, diz que o nosso público ele é um público voltado para a zona norte do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e também para a Baixada Fluminense. Esse daí é o nosso público em região, em geografia. Agora, idade, é um público que está na minha faixa etária, chegando até mais ou menos os seus 70 anos, ou seja, começa ali com os seus 35 e vai para os 70, porque tem uma tradição a Roquete, como você já antecipou, de ser uma rádio muito amiga do ouvinte, possibilitando que ele fale, dando oportunidade para músicos, para artistas, sendo uma rádio da cultura do Rio de Janeiro. Agora, ter uma rádio que não tem comercial também é bom para o ouvinte, né? Ótimo. É ótimo para o ouvinte, porque ele não perde tempo, enquanto as outras rádios, que eu nem trato as outras rádios como concorrentes. Eu não acredito que a Roquete ela se enquadra numa concorrência, mas enquanto as outras rádios assim se orgulham, falam, olha, agora você vai ter aqui 1 hora sem intervalos. A gente tem 24 horas sem intervalo. Quem está nos lendo, mas principalmente quem está nos assistindo, porque nós estamos estreando com você essa forma híbrida de entrevistar no Correio da Manhã, que é você fazer a entrevista também em vídeo aqui nos estúdios do Correio, está perguntando esse garoto, aquele garoto do Story Channel, como é que é a sua relação com o Story Channel? Porque você é de formação, é historiador, né? Sou jornalista e sou historiador. Eu tenho uma coluna no History, tanto na TV como também no site. Sou podcaster do History no Brasil. E a minha relação é uma relação de muita amizade e troca, porque os conteúdos são feitos a muitas mãos. O History me permite refletir sobre a história especial brasileira, mas dentro do editorial deles. Não somente do History, mas também eu tenho o meu canal no YouTube, no TikTok. Eu sou um dos 3 influencers do TikTok no estado do Rio de Janeiro, voltado para a educação. Então, eu levo a história aonde ela acontece, na rua, nos espaços da cidade, nos espaços do estado. Isso daí é a minha caminhada, esse é o meu lado de enxergar e de publicar a história. Agora, você teve uma passagem também à frente da Multirio, que é um canal importantíssimo de educação da prefeitura, e você, na gestão do Marcelo Crivella, revolucionou esse canal. Me fala do que você fez com essa gestão sua de Tiago Gomide da Multirio, que até hoje é relembrada como uma gestão audaciosa.
A Multirio ela é uma empresa de mídia e educação, para quem está agora lendo a gente ou está acompanhando pela internet, nos mais diferentes canais do Correio da Manhã. A Multirio ela é uma empresa vinculada à Secretaria Municipal de Educação, é uma empresa de mídia e educação. Traduzindo rapidamente, é você fazer utilizar a mídia para poder educar. Então, é muito mais do que um canal de TV. Ela também tem rádio, ela também tem um portal, ela tem, acima de tudo, uma capacitação de professores, de profissionais da educação e também dos estudantes, eles participando das produções. Muito bem. Eu fiz parte de um grupo que esteve junto à Multirio. O presidente começou com o Kaique Boticai, saudoso Kaique Boticai, com muita saudade, infelizmente faleceu. E depois nós tivemos o Adolfo Conda, que hoje preside o Detran. O que eu participei ali dentro? Participei de uma digitalização muito forte. Nós saímos de um pensamento de produção onde era focado para a televisão somente, onde era focado de maneira muito tímida para o digital, mas já tinha ali as suas sementes, é importante frisar. Virou uma plataforma. Virou uma plataforma onde você tem uma produção muito maior, com muito mais Mas é algo parecido com o que você está fazendo agora, na própria Roquette? A Roquette transformar, vamos dizer, não só o dial, mas transformar numa plataforma multimídia? É o que vai acontecer na Roquette. Se me derem espaço, me derem condição, é o que vai acontecer na Roquette. Agora, você, tanto na Multirio como na Roquette, as pessoas achavam que, puxa, a Roquette agora tem um indicado direto do gabinete do governador. As pessoas achavam que você iria fazer um jornalismo chapa branca, que você ia abrir. E aí você tem seguido um pouco a linha do próprio governador Cláudio Castro de ser muito transparente na gestão, mas sem ser politiqueiro na gestão da administração de imagem. Como é que é esse cuidado seu de fazer uma coisa isenta? Magna Vitor, eu não sou bajulador. Eu tenho horror a bajulador. Então o jornalismo... Mas o nosso ouvinte ou leitor, ele reage a essa informação bajuladora. Não, porque muitas das vezes o que acontece... É suicida ela, né? Um gestor, muitas das vezes, ele acredita que para ser gestor público, mesmo indicado pelo governador, quem quer que seja, ele precisa, a todo momento, ficar ali abraçando. O que eu faço de melhor é trabalhar para uma rádio que é do governo do Estado, que é de todo mundo desse Estado. Eu estou presidente da rádio. Isso daí é muito claro. O jornalismo da Roquette, ele é um jornalismo que ele tem que informar. Ele tem que traduzir o que está acontecendo dos mais sem os filtros lugares. De preconceito que a mídia tem com relação a tudo que é governo. Exatamente. Porque tudo que é oficial, há uma reação contrária, como se não houvesse vida inteligente no serviço público. Pronto. Acabou, é isso. A gente não necessita ficar falando o sensacional, o espetacular, não sei o quê. A gente tem que fazer uma coisa que o jornalismo nos ensinou. Informar. E ser o mais possível próximo do ouvinte, fazendo com que ele tenha as informações também do que o governo do Estado está fazendo, sob a perspectiva da prestação de serviço, da prestação de contas. Quando um secretário dá entrevista na Roquette Pinto, ele está prestando conta à sociedade. É um dever dele de prestar contas ao contribuinte. Exato. E a Rádio Roquette, nessa gestão minha, abre muito espaço, mas não somente para o pessoal que está dentro do governo, também para deputados, também para vereadores que são considerados de oposição, também para deputados que são considerados de oposição, porque marca do governo do Castro e marca da minha trajetória de vida é o diálogo. É a possibilidade de você abrir o espaço para que os diferentes se encontrem. Agora, você não acha também que é importante você trazer os players, importantes players da sociedade que são esquecidos? Por exemplo, o trabalho que você faz com o Corpo Consular, que geralmente é esquecido pela mídia aqui no Rio de Janeiro. O trabalho que você faz, por exemplo, com o Exército, que você está fazendo com o Tribunal de Contas, com o Judiciário. É importante trazer esses players para dentro da rádio? Claro! É uma rádio pública, educativa do Estado. Esses players, eles têm o que dizer também sobre o olhar educativo. Quando você tem um Tribunal de Contas do Estado, que me honra muito em ser parceiro da rádio, o que também acontece com o Exército, me honra muito eles estarem ali, eles têm o que traduzir, eles têm o que dizer, eles têm o olhar e também têm o que prestar contas, porque são entidades
que a sociedade acompanha. Portanto, a Rádio Roquete Pinto é a primeira a oferecer um espaço para o Tribunal de Contas do Estado. É a primeira a oferecer para o Exército. É a primeira a oferecer para a LERJ. Agora a gente firmou uma parceria com a TV Câmara. Ou seja, a gente traz... Ou seja, a TV Câmara do município. Do Você município. vai fazer o minuto do legislador municipal. Não, né? Só isso. É o minuto da Câmara dentro da Rádio Roquete Pinto, ou seja, o nosso ouvinte está entendendo que os vereadores das mais diferentes matizes que eles estão fazendo, mas é mais do que isso. Nós estamos fazendo uma multimídia, já que eu estou usando o termo um pouquinho hoje, já é multiplataforma, né? Nós estamos levando a Roquete para a TV numa parceria inédita, que nunca tinha acontecido nos 18 anos da TV Câmara, e claro, nos 18 anos que a TV Câmara existe, a Roquete também. Você não acha que a Roquete, ela deveria ter já uma personalidade própria? Porque vamos pegar dentro do Estado, você tem um trabalho do MIS, que é o Museu de Imagem do Som, que tem muito a ver com o trabalho que a Roquete tem. Você não acha que estaria na hora de pensar no funcionamento de atividades, porque são atividades realmente complementares? Vamos lá. O MIS, que tem a presidência de César Miranda Ribeiro, jornalista, um homem que foi da Globo, com longa experiência. Foi da Globo há muito tempo, foi presidente da Rio Filme, qual tem um carinho imenso e também muito respeito. Acho que o MIS tem um trabalho que tem que ser observado de perto. Os desafios do César são enormes. A Roquete, nesse instante, ela é uma rádio que está trabalhando com essa radiodifusão e que está trazendo o conceito extremamente moderno de rádio de conexão, e não rádio somente de comunicação. Se os dois vão se encontrar em algum momento, eu acho que não cabe... Vai ser um fluxo natural pode ser. Dos dois trabalhos. Mas não é isso que passa na minha cabeça. Outra coisa é a questão de você trabalhar com uma rádio com pacos de recursos, e você tem multiplicado isso com muita dedicação. Qual é o efeito do milagre? Minha família é libanesa. Explica isso. Eu sou de família libanesa. Minha bisavó veio fugida da guerra, vovó Rosa. Teve loja na Rua da Alfândega. Foi uma das primeiras mulheres a trabalhar na Rua da Alfândega, ali perto da antiga charutaria síria. Cresci com família de engenheiros, de médicos, mas acima de tudo, de empreendedores. Você é petropolitano, né? Petropolitano. Eu aprendi desde cedo que é preciso, isso daí em casa, é preciso você fazer uma multiplicação dos teus recursos. Então, com a Roquete não é diferente. O meu dinheiro ali é muito pequeno, eu presto conta de 3 em 3 meses à sociedade, presto conta diariamente ao governo, porque eu sei quem está me pagando. É você que está vendo agora, é você que está me lendo nesse momento, são vocês que estão aqui participando dessa gravação. E eu tenho muito rigor com dinheiro público, porque eu tenho que prestar conta sobre isso. Então eu aprendi desde o meu berço que eu preciso fazer multiplicação com os ganhos que eu tenho. E é isso daí que eu estou fazendo na rádio, traduzindo a minha raiz. O que levou você a mergulhar na história e optar? Cara, eu amo história. Explica isso. Eu amo história. Eu acho que a história ela me deu uma coisa que é fundamental. Eu não estou falando de leitura, tá? Para não entrar dentro de uma esparrela que é preciso. É importante ler demais, é importante escutar múltiplas fontes, é importante, mas a história me deu uma coisa que é a observação de que essa vida ela é extremamente consequência de inúmeros atos que muitas das vezes se repetem. Portanto, também a minha administração na Roquete é de resgate histórico. Se você pegar o que o professor Edgar Roquete Pinto, claro que estamos falando de um ser humano da década de 1920, né, quando ele traz a rádio para o país. Mas eu estou trazendo também elementos que ele colocou, a sala de aula ali dentro da Roquete. Hoje você tem um quadro dentro da Roquete, Magnavita, que é o Tá na Escola. Somos os únicos a chegar e a multiplicar boas experiências que estão acontecendo nas escolas. Os únicos a chegar e falar, olha só, o professor lá que está nesse momento, professor como eu, que está nesse momento numa escola em Campo Grande, olha o que ele está fazendo no meio da pandemia que você pode repetir dentro da sua sala de aula. A Rádio Roquete Pinto está se preparando aqui em primeira mão. Mas como é que é? Mas capturando esse pensamento seu, como é que é um historiador ter a sensação de fazer resgate e ao mesmo tempo estar fazendo história? Como é que você espera ser visto no futuro? Vamos lá.
Pô, você tá me tirando do eixo. O que você está fazendo é história. Eu sei o peso ao qual eu tô atrelado. E eu não Uhum. tô sozinho nisso. A história não se forma através de atos sozinhos. Isso é uma outra coisa que eu aprendi na história. Portanto, eu sei o meu peso durante o centenário da rádio no Brasil. Exemplo, Né? chegar lá e encontrar 94 FM e jogarem no fundo o busto do Roquete Pinto e um ativo com o Roquete Pinto. Isso para um historiador é mexer nas entranhas. Muito, né? muito. Eu saí da Roquete Pinto por uma razão. Eu era voluntário ali dentro. Né? Eu saí da Roquete Pinto quando tomaram essa atitude. Eu saí quando chegaram e tomaram a decisão de fazer uma rádio. E aí eu não quero entrar nas perspectivas do porquê fizeram isso. Sei que quando mudaram para 94 FM, se era atrás de mais audiência, não sei o que, enfim, não quero entrar nisso, eu entendi o seguinte: rasgou-se um capítulo importante da história, não é da radiodifusão, é do Brasil. O Roquete Pinto ele foi, entre tantas questões, importante para o debate sobre comunicação, sobre museu, foi presidente do Museu Nacional. Ele é um camarada que teve a chance de fazer debates e mais debates, claro que várias polêmicas, mas estou pegando aqui o lado propositivo dele, de debates sobre a comunicação. Portanto, quando você corta o nome Roquete Pinto, você corta a educação, você corta a comunicação, você corta o rastro histórico de uma rádio que foi construída por inúmeras pessoas, inclusive pelo Boni, inclusive com passagens de grandes outros comunicadores. Então, quando você tira um nome, não é tirar um nome qualquer, é tirar a história. Eu queria que você falasse desse papel da rádio. E o papel, como é que você vê, a rádio vai completar agora o centenário da primeira difusão, queria que você contasse sobre isso. Tá aqui a Rádio MEC hoje, que é um embrião disso, e que você falasse do que foi o Rio como um centro gerador nacional dessa comunicação, a partir até da Rádio Nacional, que era uma referência. Vamos mergulhar um pouco na história da rádio. Vamos embora. 1922, né? A gente tem que voltar para o dia 7 de setembro de 1922, mas a rádio, a primeira transmissão é sempre um grande debate. Os pernambucanos vão puxar de um lado, os cariocas vão puxar de outro, mas é claro que na historiografia que a gente acaba seguindo, o 7 de setembro de 1922 é o momento onde se marca a primeira transmissão conhecida, e aí tem várias questões que o Roquete Pinto vai trazer para o Brasil, uma tecnologia de fora que ele implementa aqui. E o rádio, é importante lembrar que ele vai aos poucos se desenvolvendo. Primeiro era muito caro você ter um aparelho de rádio em casa, então era também uma união, não somente da família, mas também dos vizinhos. Os vizinhos se cercavam do rádio para poderem acompanhar os programas, mas também o rádio foi fundamental para unir o Brasil, para que o Brasil conhecesse o seu próprio umbigo, para que o Brasil conhecesse seu próprio Brasil. A Rádio Nacional que você diz, avançando um pouco no tempo, trazendo a década de 1940, 1950, especial 1950, você vai ali conhecer os grandes cantores, as grandes cantoras, as disputas de quem era a rainha do rádio, de quem era o rei do rádio. Isso daí acaba entrando dentro de uma superficialidade que, quando você aprofunda, você traz, por exemplo, o Nordeste representado por um Luiz Gonzaga. Estou aqui trazendo um grande nome, tá? Mas você tem a rádio mostrando ao Brasil que o Brasil existe. Isso antes da rádio era impossível. E a TV só vai conseguir isso, só para complementar minha linha de raciocínio, na década de 60, final da década de 60, quando a TV ela finalmente tem força. Mas a matriz da TV que nasce nos anos 50 e que vai até o final dos anos 70 é a rádio, né? Exato, diferente é a rádio com imagem, né? Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele vai vir do cinema. O Brasil vai aproveitar o conhecimento da rádio para poder expressar a sua televisão. A televisão é uma televisão radiofônica. Por isso que é tão aclamada no mundo inteiro. Por isso que as novelas brasileiras são tão aclamadas. Porque elas seguem um DNA, elas seguem um sangue trazido da onde? Do rádio. Agora você tem feito o resgate de talentos, né? Nós estamos exibindo e publicando essa entrevista na semana que estreia o programa do Ricardo Cravolbin, que sem dúvida é um dos historiadores com um conhecimento mais profundo da área da questão musical. Você traz o programa do Ricardo Cravolbin, você trouxe uma grande âncora para as suas manhãs. Eu queria que você falasse sobre esse resgate de talento que você está fazendo na Roquete Pinto. Ricardo Cravolbin eu conheço desde que eu tenho 17 anos. Ricardo, para quem por acaso não conhece,
é simplesmente o homem que faz o dicionário mais importante da música brasileira. São 40 mil verbetes. É um cidadão que, se você olha para mim e fala de parcos recursos, nós temos que aprender com o Ricardo Cravalbim como se faz um instituto com mais de 200 mil itens, sendo um guerreiro com pouquíssimos recursos para um instituto. Ricardo Cravalbim é um homem que conseguiu revelar e mostrar a música brasileira, a partir fundamentalmente da década de 1960, para o mundo inteiro. É respeitado pelo Rice, por exemplo. É respeitado por todos os dicionários mundiais. Então, o Ricardo Cravalbim estar distante do rádio é um absurdo. Em qualquer lugar do mundo. E como é que foi você, com essa consciência, ouvir a voz dele no microfone Eu tô da arrepiado Roquette? até agora, meu velho. Sabe por quê? Porque é um absurdo para um historiador, para um educador como eu, Magna Vita, ver pessoas com mais de uma determinada idade sendo ignoradas pela mídia. Isso daí comigo não vai acontecer. A gente tem que abrir espaço em uma rádio pública educativa para aqueles que não têm voz. E o Ricardo Cravalbim é um grande nome para poder fazer isso. É um grande nome para poder também expandir, não somente para aqueles mais jovens, mas para os mais experientes, que na Roquette Pinto se tem espaço para talentos. Nós estamos falando de passado, vamos falar de futuro. Como é que você vai aumentar a penetração da Roquette na faixa etária que está abaixo dos 36 anos? Vamos lá. Primeiro, eu acredito numa rádio formadora. Eu não acredito mais em rádio somente de comunicação. O que eu estou querendo dizer com isso? Para não te assustar e não assustar quem está nos acompanhando agora. A rádio ela precisa capacitar, ela precisa ser um ponto de encontro com os mais diferentes públicos. Portanto, no primeiro momento, a gente vai fazer uma abertura grande da rádio para poder educar jovens a utilizarem os equipamentos, os pensamentos radiofônicos para proliferar. A escola Roquette Pinto de rádio. Rádio Roquette Pinto de rádio, que é meu grande sonho. A escola Roquette Pinto de rádio, né? De podcast. De podcast, né? Perfeito. Nós já entramos nas redes sociais. Né? Quando eu assumi, nós tínhamos uma caminhada muito tímida, estamos avançando, hoje ali no total já estamos com algo em torno de 15 mil seguidores, mas já estamos no Spotify, hoje você já pode nos encontrar nas lojas de baixar aplicativo. Se Deus me permitir, e a minha equipe também, permitir a todos nós iremos fazer um novo site, um site que tenha mais acessibilidade. Nós teremos uma penetração maior nas redes sociais, porque eu sou praticamente um cara voltado para isso. Então, o público abaixo dos 36 anos, ele tem um papel, mas eu também não posso esquecer os outros que são, muitas das vezes, esquecidos. Então, a gente vai fazer uma rádio que consiga congregar os mais diferentes. Ou seja, você vai dar ferramenta para que a nova geração fale com a nova geração. Exatamente. E não somente a nova geração, mas os professores também, Magna Vita. Sabe o que está acontecendo agora? Eu sou professor. Eu dou aula até hoje. Toda terça-feira, 1h da tarde, você não pode me ligar. Nem você nem ninguém. Por quê? Porque digitalmente eu dou aula em uma escola. Uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, que é a Escola Andros. Tá? O que eu acompanhei no meu mestrado, na minha caminhada? Né? Os professores, com a pandemia, foram jogados ao léu. Claro que as escolas particulares têm a vantagem dos recursos. As escolas públicas enfrentaram muitos desafios porque os professores não foram capacitados antes a pensarem digitalmente, a produzirem digitalmente e darem ferramentas para que eles produzissem também. Então o podcast é a terceira mídia mais consumida nos Estados Unidos. Na pandemia, se tornou simplesmente a mais consumida. Sabe por quê? Porque demanda menos banda. Você ser um menino com uma internet mais difícil, você tem chance de ouvir um recado no seu celular, não tem? Nem sempre você tem de ver um vídeo, que é mais pesado. Portanto, a Roquette Pinto tem que prestar esse serviço para os nossos professores e também, claro, para os nossos estudantes. Agora eu queria falar do aspecto pessoal. Como é que é a sua vida pessoal com essa multiplicidade de atividades? Como é que você se divide nisso? Você é casado? Como é que é a vida familiar? Casado. Como é que é a vida familiar dentro de um processo de multiplicidade de atividades? Sou casado com a Fernanda. Estamos juntos já, namoro. Casamento a gente... Ela não está com ciúmes dessa nova namorada sua, a Roquette Pinto? Fernanda é uma grande parceira, Magna Vita. Sim, eu tenho uma admiração enorme porque é uma companheira de vida. E ela entende que eu
estou no momento de me entregar para um processo desse. É uma rádio que eu amo, é diferente de eu estar num cargo, sabe? Eu sei que eu estou presidente da Rádio Roquete Pinto, mas eu amo essa rádio, eu fui voluntário dessa rádio 7 anos. Não é brincadeira. Fernanda também foi voluntária comigo ali dentro, porque acreditamos na radiodifusão pública com esses conceitos que nós estamos defendendo. Eu sou um cara que tem um horário contado. Eu vou sair daqui agora, dessa entrevista, e vou ir nadar com a Fernanda no clube, para a gente poder praticar um exercício. Sexta-feira à noite, sábado à noite, são dias que a gente costuma ficar mais em casa, a gente é muito caseiro, mas também é o seguinte, a gravação do Tá na História, tanto para o History como... É no sábado e domingo, né? Sábado e domingo. E na hora do almoço. E ela vai comigo. Ela é uma das criadoras do Tá na História. Fernanda é uma grande intelectual. E ela... Qual foi a grande alegria que você já teve no Tá na História? Cara... O que você pode pensar assim, tipo assim, puxa, valeu a pena eu estar aqui? Cara, foi ver pessoas dos mais diferentes lugares. Se você abrir o TikTok agora, dos mais diferentes lugares, falando o seguinte. Falando, olha, o Rio de Janeiro é incrível. A gente tem que conhecer o Rio de Janeiro. Você que é um homem do turismo, você que é um dos grandes representantes desse trade, a gente está agora numa batalha de imagem, onde estão tentando a todo momento derrubar o Rio de Janeiro, que isso também é uma jogada estratégica. A gente está numa cruzada, Marina Vitor. E eu estou no meio da rua mostrando que o Rio de Janeiro não é bom. Mas não é incrível. Você começa... Ele é o melhor. É o melhor. Você consegue resgatar esses valores, e até porque você tem uma história no Rio que vem de capital de império, numa outra cidade nas Américas que tinha sido capital de império, uma cidade com corte. Você é capital do país. Colônia. Capital da colônia. Capital da colônia, capital do Reino Unido, que as pessoas não entendem. Quando a família real veio para cá, o Rio foi capital do reino, ou seja, Portugal, Brasil, Algarve. Como é que você percebe essa falta de bairrismo do carioca? Porque aqui, por exemplo, você pega Correio da Manhã, O Dia que você escreve, esse jornal Corrimão Nosso, Jornal do Brasil, O Globo, aqui em Minas, é Estado de Minas, em São Paulo, Estado de São Paulo. Esse centro do pensamento levou o carioca e, de uma forma geral, o fluminense a ser muito pouco bairrista. E principalmente que mora na cidade do Rio de Janeiro. Os problemas nossos são os problemas do Brasil. Você acha que isso atrapalha essa fazer uma falta? provocação? Pode, deve. Você acha que o paulistano, você é baiano, você acha que o baiano iria permitir, o paulistano em especial, sair a capital daqui para ir para Brasília? Pegar o JK na esquina. O Rio de Janeiro, ele se condicionou a acreditar que somos incríveis, maravilhosos. Somos. Mas é o seguinte, a gente também tem que entender que a gente tem que se defender. Que isso faz parte de um povo se entender dentro dos seus problemas, mas também de valorizar as suas qualidades. Agora, também a gente não pode acreditar que o mundo inteiro roda ao nosso redor. Não é verdade. É por isso que a gente perdeu. E que nem que Deus é carioca, né? E que nem Deus é carioca. A gente tem que fazer uma capital que seja interessante, mas a gente também tem que olhar para o nosso estado. Dentro da autoestima, o que você espera que o governador Cláudio Castro, nessa gestão dele, possa efetivamente fazer pela rádio? Aproveita para fazer os seus pleitos, porque eu considero que o governo precisa efetivamente olhar a Roquete Pinto com um outro olhar. Não é aqueles chatos que estão lá na Erasmo Braga fazendo um trabalho de rádio. É exatamente ter a grande caixa de ressonância do Estado. O que você espera do governador? Não só na Erasmo Braga. Depois de 40 anos de tentativas, nós somos a primeira gestão, e única, né, a conseguir entrar dentro do Palácio Guanabara. Você montou um estúdio dentro do Guanabara? Nós montamos um estúdio com pouquíssimo dinheiro, já que você falou sobre isso, muito pouco dinheiro. Nós conseguimos montar um estúdio com os nossos recursos. Nós refizemos alguns equipamentos que nós tínhamos e nós estamos transmitindo não somente da Erasmo Braga, mas também dentro do Palácio Guanabara. Mas o que você acha que o governador efetivamente pode fazer? Eu acho que pode... Em termos de orçamento, de LOA, em termos de o que você precisa para que a rádio realmente tenha a caixa de ressonância e não dependa mais
desse sacrifício pessoal seu, do seu vice-presidente Fernando Nogueira e da equipe que você tem hoje? Uma grande equipe. É. Você falou da Ermelinda Rita de manhã, as pessoas elas acreditam na Roquette como um propósito. E é por isso que eu consigo levar tantas pessoas boas. Mas eu vou te responder, calma que eu vou te responder. Só estou aqui pegando e também elogiando a minha equipe, porque eu sozinho não sou absolutamente nada. Mas vamos lá, e não especialmente ao Cláudio, não ao governador, mas também a todo o governo. Isso daí fica um recado para todos. Entender que a Roquette Pinto, ela é uma rádio que está conectando você com o povo. E ali tem um espaço para prestação de contas e para prestação de serviços. O que se pode ter de investimentos melhores? Para a gente poder dar um salto de qualidade na Roquette, aí, meu amigo, não tem jeito. Não é 5 balas Juquinha que vai conseguir fazer. A gente precisa de uma caixa para poder fazer com que a Roquette seja muito mais do que uma rádio ou até mesmo do que uma formadora, e sim ser uma grande produtora de conteúdo e permissora de conteúdo para aqueles que não têm chance. O que eu quero falar com isso? O YouTube Space, que ficava ali no centro da cidade, foi parar aonde? Meteram o pé daqui do Rio de Janeiro. A Roquette pode ocupar esse espaço? Por que não? A Roquette pode ser o lugar onde as pessoas vão lá gravar. A gente pode ser o grande centro reunidor de todo o estado para a produção de audiovisual. Isso não tem, sabe, em qual lugar? Nenhum do Brasil. Eu queria parabenizar, encerramos a entrevista, mas eu gostaria não só de passar para a mensagem final, mas eu gostaria aqui de fazer um apelo. O Correio da Manhã outro dia fez uma crítica sobre a questão de comunicação do governo federal, que o governo federal se comunica muito mal, e o governo federal tem uma estrutura de comunicação de televisão, de rádio, que poderia ter sido utilizado dentro do pensamento seu. Mas o Estado também passa por uma questão de má vontade da comunicação. Alguns jornalistas e alguns colegas na área de televisão hoje consideram o Estado como uma caixa de porrada, ou seja, ser dirigente público é para apanhar, não se pode elogiar medidas boas. Então você tem hoje um contraponto muito importante, que é a Roquette Pinto, que pode ser uma plataforma de imagem, de som, e que possa fazer isso. Então é preciso que o governo acorde para a importância da ferramenta que tem na mão e possa contribuir, já que tem gestores competentes, para que essa caixa de ressonância seja uma caixa de ressonância, mas sobretudo de contraponto sobre os aspectos positivos de uma gestão como de um jovem governador e de uma equipe que tem o Nicola, você é subordinado à Casa Civil, o Nicola Missione, no brinco que é a turma dos quarentinhas, né, que estão à frente do governo do Estado. Muito obrigado pela sua participação e os nossos microfones para o seu encerramento. Gravita, eu tenho desafios enormes, eu tenho orgulhos também grandes. A gente é a primeira gestão a ter um conselho editorial, um conselho que me ajuda a gerir a rádio. Você faz parte desse conselho, isso é público. Também faz parte desse conselho o secretário de Educação, subsecretário de Comunicação, o agora subsecretário de Acessibilidade, de Cuidados, para traduzir melhor, para trazer o termo utilizado, Marcos Salles, Denise, falando de Alexandre Vale, e junto de você, Ricardo Cravalbim. Não vou construir essa rádio daí sem a ajuda dos mais diferentes grupos. Não é possível, inclusive da própria imprensa, que tem carinho a mim porque sabe que sou também um repórter. Eu estou presidente, o que eu sou é historiador, professor e, acima de tudo, repórter, que é por onde eu consegui toda a minha trajetória. Então, Magnavita, o que eu sempre peço aos meus colegas, e hoje eu comecei almoçando com um, e amanhã vai ser assim, depois assim, é mostrar o que está sendo feito na Roquette e levantar também um pedido, não somente de paz, mas, acima de tudo, um pedido de, poxa, vamos olhar o que está sendo construído, não somente na Roquette, mas em todo o estado. É o apoio afetivo, mas que também precisa de apoio efetivo. Mas eu tenho uma perguntinha final antes de encerrar. Fala. Como você blindar o futuro, no sentido... Você fez um belo trabalho na prefeitura, e esse trabalho está sendo destruído pela essa atual gestão, está dando para trás. Você não tem receio que amanhã ou depois o trabalho que você faça na Roquette também seja varrido? Claro que eu tenho. Como blindar e evitar que o crime que estão cometendo com a Multirio ocorra? Olha só. A Roquette, ela está tendo a parceria de CNPJs e não de CPFs.
O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu estou presidente. Amanhã posso receber o telefonema do mesmo Cláudio que me convidou, falando, olha, Thiago, obrigado, não sei o quê. Faz parte do jogo, né? Claro que eu vou ficar sentido, mas a vida que segue. Mas vai ter que explicar para um tribunal de contas do Estado, vai ter que explicar o para o Exército, vai ter que explicar para os para o consulados, Correio da Bahia, vai o ter que Correio da explicar Manhã, para o o Correio Correio da da Manhã, Manhã. você vai ter que explicar para a imprensa, você vai ter que explicar para diferentes organizações da sociedade civil, você vai ter que explicar, não é a minha saída. Mas, por exemplo, trocar o nome de Roquete Pinto para 94 FM. Mas você fica triste com o que está correndo na Multirio, né? Eu acho que a Multirio não tem acompanhado de tão perto. O que eu acho da Multirio é o seguinte, é uma empresa que pode ser utilizada de maneira muito profunda na capacitação dos professores, ainda mais num momento tão delicado como esse. Eu tenho acompanhado à distância, eu acho que faz parte da vida de um gestor público, eu fui lá assessor especial da presidência, também deixar que aqueles que estão nesse momento, tem quadros muito bons, concursados na Roquete Pinto, chama atenção em especial para o diretor de mídia e educação, Eduardo Guedes. Eu acredito que a Multirio pode ir muito longe. Então, concursado, você falou na Multirio, não na Roquete, que você falou Roquete, tá vendo? Desculpa, na Multirio. O Eduardo Guedes é diretor de mídia e educação da Multirio. A Multirio tem muitos concursados na gestão a qual eu fiz parte. Mais de 2 dezenas foram levantados de cargo pela primeira vez na história da empresa, para valorizando o concursado público. Bom, o nosso apelo aqui ao prefeito Eduardo Paes. Muito obrigado, foi um enorme prazer que a gente abre esse ciclo de palestra e trazendo um especialista, um homem que está tendo muito a contribuir, mas sobretudo é uma pessoa que traz um frescor de lucidez e muito amor e dedicação que faz ao Estado do Rio de Janeiro. Chegamos ao fim de mais uma entrevista, hoje uma entrevista especial, direto da estreia dos estúdios. Ele que é um historiador, fazendo história hoje, estreando os estúdios da sua TV Correio da Manhã. Muito obrigado.